Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Realmente é uma satisfação muito grande poder vir aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento. Hoje eu não venho aqui como analista de sistemas, eu venho como coach. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Alexandre Formiga, bisneto da Dona Maria, neto da Dona Zélia, filho da Sandra, esposo da Fernanda, pai do Gabriel e do Daniel, analista de sistemas e coach. Para quem não conhece, um termo recente aí no Brasil, coach é um profissional que ajuda as pessoas a realizarem coisas. Qualquer coisa. Se você quer melhorar suas finanças, você quer melhorar seus relacionamentos, você quer melhorar, quer passar no concurso, o coach pode te ajudar. Essa é uma das funções do coach. Vou falar um pouco sobre comunicação, né? O tema da palestra de hoje é comunicação entre pais e filhos, mas eu não vou ficar apenas com pais e filhos, vou falar sobre comunicação de um modo geral. Então, o que é a comunicação? 5% da nossa comunicação é a palavra dita, é o verbo, é o que ele representa. 35% aproximadamente é a forma como essa palavra é dita. Eu posso falar mais rápido, posso falar mais devagar, mais alto, com raiva, com suavidade. Entenderam? 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 E 55% aproximadamente da nossa comunicação é a comunicação não verbal. São os meus gestos, o meu olhar, a minha postura, a minha roupa. Se eu fico de costas, eu estou comunicando. Se eu abro os meus braços, se eu levanto os meus braços, eu estou comunicando. É a comunicação não verbal. E tudo isso faz a diferença quando nós estamos diante de outras pessoas, de outros públicos. As palavras, elas têm poder, né? E elas são como flechas, elas não voltam depois de proferidas. Então, palavras, se não forem bem escolhidas, elas podem causar um estrago, podem causar um dano muito grande. No entanto, se nós tivermos capacidade de proferir novas palavras engrandecedoras a tempo, é possível anular, parcialmente pelo menos, o efeito dessas palavras. Então nós temos que estar atentos a essa nossa imprudência verbal, a isso que a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós nos dirigimos às outras pessoas. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, né? Você vai me deixar transformar pequenas profecias familiares, esse aí não presta, esse menino é muito bagunceiro, esse menino vai me dar trabalho. Essas palavras, elas têm poder, então nós temos que ter cuidado com isso. Essa frase aqui, por exemplo, você vai me deixar transformar, ela foi proferida por um rapaz, por um senhor, que ele já estava no segundo casamento, ele era mais velho do que a esposa dele, e ele tinha muitos ciúmes dela, porque ela era uma mulher jovem, bonita, e ele sempre evitava que ela fosse trabalhar e etc. Só que ela queria trabalhar, ela queria crescer. Então ela começou a estudar, terminou o segundo grau, entrou na faculdade, e ele sempre falando: você vai me deixar quando você se formar. E ao término, né, já no final do curso, ela acabou conhecendo realmente o professor, e essa profecia se concretizou. Ela o deixou realmente quando se formou. Ela viu que ela tinha um futuro muito grande pela frente, viu que tinha outras perspectivas e foi embora. Os nossos exemplos, né? O seu exemplo tem que ser congruente com o que você quer passar. Então, se você pede para o seu filho respeito, pede que ele seja uma pessoa digna, honesta, você precisa ser exemplo. A responsabilidade do comunicador, da comunicação, é do comunicador. Então, cabe a mim ter certeza que vocês estão entendendo aquilo que eu estou passando. Eu poderia estar falando aqui para uma plateia de nível básico e utilizando termos rebuscados. Eu não iria atingir
essas pessoas, eu não iria conseguir passar o meu conteúdo para as pessoas. Então, por isso que eu tenho que estar atento à forma como eu me dirijo a vocês, para que isso seja entendido por vocês. Então, o significado da comunicação é a resposta que ela passa, independente da sua intenção. Então, aquilo que eu falo, eu tenho que falar da forma que eu quero que vocês entendam. Todo comportamento é comunicação. A minha postura, os meus gestos, o meu modo de falar, tudo isso faz parte da comunicação. Dentro de casa, principalmente, nós vemos muitos ruídos nas comunicações. Né? Para os pais, para os filhos, os pais querem sempre mandar, são autoritários. E para os filhos, e para os pais, os filhos querem muita permissividade. Então, há uma discrepância entre o que os pais estão dizendo e como os filhos estão absorvendo aquele conhecimento. Né? É claro que nós, como pais, estamos atentos à forma como as crianças estão se comportando, à forma como eles estão agindo, e nós queremos sempre o melhor para eles. E por mais que a gente tente falar com eles, isso não é o melhor para vocês, nem sempre eles aceitam isso. Eles acham que nós estamos sendo autoritários. E isso traz esse ruído, traz essa divergência entre o que está sendo passado para as crianças, sejam independente da idade, e o que eles estão recebendo. Gera um processo de cobrança e acusações, onde o verdadeiro desejo de ambos está sendo ocultado, que é o desejo de ser aceito e ser amado. Todo ser humano quer ser aceito, todo ser humano quer ser amado, independente do meio que ele está. Então, como é que nós podemos melhorar essa comunicação com os nossos filhos, e não só com os filhos, com os cônjuges também? Precisamos ser bons ouvintes, ouvir com atenção. Não adianta a criança, o adolescente, ou mesmo os nossos parceiros estarem lá conversando com a gente está aqui no WhatsApp, no Facebook ou assistindo TV. Vai ser uma comunicação de qualidade? Eu estou demonstrando respeito para ele? Eu estou demonstrando que eu estou realmente interessado no que ele está falando? Provavelmente não. Então, principalmente com os menores, se você precisa passar uma instrução, quer falar, quer mesmo dar uma bronca, abaixe-se, esteja no mesmo nível que ele. Isso vai demonstrar que você o respeita. Quando você fica em pé, você é mais alto que ele, você está colocando uma situação de opressor e oprimido. A criança vai se sentir oprimida com aquela situação, aquela bronca, e isso não é agradável. Que tipo de mensagem que a gente passa para essas crianças? Né? Se eles não conseguem se sentir, se eles não se sentem amados, se eles não se sentem respeitados. Na dúvida, ame intensamente. Isso para todos. A melhor linguagem que nós temos para passar para outras pessoas é o amor. Transmita suas mensagens sempre com amor, que ela vai ser melhor compreendida. E aqui nós temos falando um pouquinho sobre crenças e comunicação. As nossas crenças determinam as nossas vidas. Então, a forma como eu acredito ser, acredito estar, vai se refletir no meu comportamento, na minha postura. Então, aqui o Charlie Brown está aqui, né? Essa é a minha postura de deprimido. E quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim, e ele abaixa a cabeça. A qualidade da nossa comunicação determina a qualidade dos nossos resultados. Então, se hoje você tem colhido maus resultados, é fruto de uma má comunicação. Se você não consegue se comunicar com seu filho, com seu cônjuge, você pode mudar isso mudando a sua comunicação. Quantos casais que eu já vi que não conseguem ter uma boa relação justamente porque não se comunicam bem. E isso é um exemplo que eu tenho na minha casa. Meu casamento, antes de iniciar o meu processo de coaching, meu casamento estava ruim. Eu tinha problemas. E aí, com o processo de coaching, uma das coisas que eu mudei no meu comportamento foi a minha comunicação. Passei a dar mais atenção, passei a ouvir melhor, a me expressar melhor para minha esposa, e hoje, no começo do meu processo de coaching, por exemplo, ela não queria nem ouvir falar sobre coaching. Quando eu ia assistir, ia ler um livro, fazer um exercício, alguma coisa, ou assistir um filme, ela perguntava, é pro coach? Eu falei,
Não, então eu vou dormir. Ela não participava, ela não queria participar. E conforme eu fui mudando o meu comportamento, esse comportamento foi se refletindo para ela também. Ela começou a mudar o comportamento dela. Ao ponto de ela chegar e virar para mim e falar: nós vamos fazer o curso de formação em coaching. Eu já tinha me programado para fazer, mas ela falou: não, nós vamos. Eu ia fazer agora em fevereiro, e ela falou: não, nós vamos fazer em novembro. E assim nós o fizemos, novembro e dezembro do ano passado. E de lá para cá, realmente, a comunicação lá em casa ficou muito mais suave, muito mais eficiente. Nós temos colhido muitos bons frutos. E aí, falando um pouco de crenças, existem algumas formas de... essa aqui é uma das matrizes, né? A matriz passiva de geração de crenças, onde ela passa por uma informação vasta, uma informação visual, auditiva e sinestésica. Essa informação vasta, ela gera um senso, isso é mais comum entre as crianças, né? Entre os menores, que vira uma convicção, passa a ser então uma certeza e se transforma numa crença. Um exemplo, uma mãe que durante, está ali cozinhando, ou enfim, está arrumando alguma coisa, está em casa e vê uma barata e começa a fazer aquele escândalo, barata e não sei o que, etc. E a criança está vendo aquilo. Esse tipo de estímulo vai gerar uma crença. Sensorial, somato sensitivo. Que nível básico é assim mesmo? E isso aí, a criança, ela presencia isso 1, 2, 3 vezes, poucas vezes. Para as crianças, principalmente, poucas vezes são necessárias para que ela gere essas crenças nela. Então, às vezes, a criança está subindo ali num brinquedo, no parquinho. Menino, não desce, não sobe aí que você vai cair. Pronto, você já criou o medo na criança. Vai demorar um bocado para ela criar coragem e subir naquele brinquedo novamente. Mesmo sendo um brinquedo, muitas vezes, adequado para a idade dela. Outra forma de geração de crenças é através da matriz ativa. E aqui funciona melhor para os adultos, né? Porque as crianças, elas têm, o cérebro parece um esponja, né? Então, você fala uma vez, aquilo, elas absorvem rapidamente, elas absorvem aquele conceito e, enfim, já conseguem repetir, elas fixam bem aquele conteúdo. O adulto não tem a mesma facilidade. Então, duas formas que nós temos de mudar as nossas crenças através principalmente da matriz ativa, mudança na comunicação. Quando eu mudo a minha comunicação, eu gero novos pensamentos que se transformam em sentimentos que viram crenças. Duas formas que nós temos de fazer isso: por repetição ou por forte impacto emocional. Por repetição é o que nós fazemos nas escolas, é o que nós fazemos normalmente no nosso dia a dia. Criação de novos hábitos. Então, se eu quero, por exemplo, correr todo dia de manhã, eu quero fazer meia hora de atividade física de manhã. Primeiro dia que eu acordar cedo, eu colocar meu despertador meia hora mais cedo, vai ser uma dificuldade enorme para acordar mais cedo. No segundo dia, essa dificuldade vai diminuindo. A reeducação alimentar, por exemplo. Eu, por exemplo, não tinha o hábito de lanchar. Não lanchava de manhã, não lanchava à tarde. Minha alimentação não era balanceada, era bem desorganizada. Café da manhã de vez em quando que eu tomava. Fui na nutricionista e ela falou: olha, você precisa passar por um processo de reeducação. E aí prescreveu lá a minha dieta. Eu colocava o despertador para me lembrar de lanchar de manhã, me lembrar do lanche da tarde. E em poucos dias isso mudou, eu já não precisava mais do despertador. Quando chegava a hora do lanche, meu corpo pedia. Eu já sentia fome. Então, pela repetição, eu criei uma nova crença. Ou por forte impacto emocional. Quem é que tem mais de 30? Ótimo. Vocês se lembram do dia 11 de setembro de 2001? Vocês se lembram onde vocês estavam? Muitas pessoas se lembram com quem estavam, que roupa estavam utilizando. Se lembram de vários detalhes. Vocês se lembram onde vocês estavam no dia 10 de setembro de 2013? Provavelmente não. Não houve o forte impacto emocional. Então, essas são duas formas que nós temos de transformar as nossas crenças, e novas crenças geram novas comunicações, novas formas de comunicação. Tudo isso está interligado.
só voltar aqui na questão da comunicação e do poder das palavras, para vocês terem ideia do poder das palavras, né? Como a gente tem que estar atento à nossa comunicação. Vou citar mais um exemplo meu. Quando eu fui aprovado no processo seletivo do SARA, ainda no ano 2000, no final de 2000, início de 2001, por diversas vezes eu falei, eu não quero ir para São Luís, eu não quero ir para São Luís, eu não quero ir para São Luís. Porque minha família é toda daqui do Brasil, né? E o fato de eu estar profetizando que eu não queria ir para São Luís, e a negativa ela não é processada da mesma forma, o que na verdade eu estava proferindo? Eu quero ir para São Luís, eu quero ir para São Luís. Passei 4 anos lá. Foi bom, foram 4 anos de aprendizado, mas, enfim, pude voltar para casa e aqui estou, né? Desde 2005. Mas isso é só um exemplo de como nós temos que estar atentos à nossa comunicação. Na neurociência tem alguns estudos que dizem que existem conexões recíprocas entre as áreas límbicas e emocionais do cérebro e os músculos posturais e da área facial. Então, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto feliz, meu cérebro, né, produz bons pensamentos, é muito comum que eu abra um sorriso. Meu cérebro vai gerar o comando para que o meu rosto abra um sorriso. Eu também vou, normalmente, quando eu me sinto bem, eu me coloco numa posição ereta, onde eu abro meu peito, enfim, eu mudo a minha postura, como o Charlie Brown, que ele mostrou a postura do deprimido. E como é que nós podemos, então, mudar isso? Porque, da mesma forma que o cérebro comanda os músculos da face para que, no sentimento de felicidade, eu abra um sorriso, eu também posso fazer o inverso, porque existe essa conexão. Então, mesmo que eu não esteja feliz, mas e aí tem estudo para isso. Tem um pesquisador chamado Duchenne, que ele fez esse estudo. Se você faz o exercício de colocar uma caneta na boca e ficar abrindo um sorriso, mesmo que falso, você vai gerar a produção de serotonina. Você vai mudar o seu sentimento para um sentimento de bem-estar. Da mesma forma que as pessoas que não gostam de usar óculos escuros e trabalham sob o sol, estão sempre franzindo a testa, têm uma tendência de ser mais mal-humorados. Justamente porque a nossa musculatura facial, ela está diretamente ligada com a nossa área emocional do cérebro. Tem uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, ela tem uma palestra que ela é uma das mais vistas do TED, que é um site, né, que tem palestras. Então as pessoas vão lá, as palestras são curtas, normalmente são de no máximo 18 minutos as palestras, e ela mostra numa palestra que ela apresentou lá, uma forma de você produzir testosterona no seu corpo, que é a posição da Mulher Maravilha. E aí ela vai lá e exemplifica, né, que é as mãos na cintura, o tronco ereto, o olhar mais altivo e um sorriso no rosto. 2 minutos nessa posição você já aumenta os níveis de testosterona no seu corpo. Para que vai servir a testosterona? Testosterona nos dá a sensação de poder, de empoderamento. Ela nos deixa mais alerta. Ela é positiva, ela é benéfica. E aí eu trago um outro exemplo, que é de uma pessoa que eu atendi. Logo no início do processo, nós passamos alguns exercícios que as pessoas podem, né, que os clientes, os coaches utilizam para justamente ativar recursos. Uma das ativações é justamente a ativação de bem-estar, de testosterona. E expliquei para ela como é que funcionava o processo, eu mostrei o exercício para ela, e aí ela entendeu, né, fiz o exercício com ela dentro da sala de aula e tudo bem. E eu a orientei para fazer o exercício todos os dias pela manhã, para melhorar essa sensação de bem-estar, de bom humor, logo no início da manhã. Só que ela começou a utilizar com bastante frequência, 5, 6 vezes, 7 vezes por dia. Na semana seguinte, não chegou a tanto, mas ela chegou com o rosto cheio de espinhas. Em uma semana, ela chegou na sessão seguinte, ela estava com o rosto cheio de espinhas, e perguntando o que está acontecendo. Eu falei, você está mudando a química do seu corpo.
Dentro do nosso corpo nós temos uma farmácia. A gente pode aumentar a produção de serotonina, de endorfina, dopamina, nós podemos diminuir a quantidade de cortisol que a gente está expelindo dentro do nosso corpo. Enfim, nós podemos regular a química do nosso corpo com alguns exercícios. O próprio sorriso é um deles. Então, se você não está se sentindo bem, está dirigindo o carro lá, abre um sorriso. Comece a sorrir, lembre de alguma coisa boa, que seja prazerosa. Isso vai mudar a sua sensação, com certeza aquele engarrafamento vai ser menos penoso. Né? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre padrões de comunicação. Né? Esse aqui é uma propaganda, são cerca de 30 segundos, uma propaganda canadense. Non! Niaiseux! Envoyez dans ta chambre! Qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant? Non! C'est à moi, niaiseuse! Les enfants voient, les enfants apprennent. On dessine sur du papier, pas sur le mur. On va nettoyer ça et chercher du papier, OK? Vos gestes deviennent leurs gestes. Tiens, dessine sur ta feuille. Guidez votre enfant de façon positive. Les enfants voient, les enfants apprennent.ca. As crianças ouvem, as crianças aprendem. E essa repetição de padrões, ela não fica restrita apenas à comunicação. Essa comunicação não verbal que nós passamos para os nossos filhos, ela vai se repetir. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, através da comunicação, nós temos aí uma possibilidade de mudar muita coisa. O que nós podemos fazer? Deixar algumas culpas de lado. Nem sempre o que nós fazemos é intencional. Nós normalmente queremos acertar. Nem sempre, somos humanos, nem sempre nós conseguimos atingir esse objetivo. Então, nós não podemos ficar nos culpando pelas nossas falhas. Elas vão ocorrer. O que cabe a nós é identificar aquela falha, identificar aquele erro e tentar corrigir ou não repeti-lo para que isso não se torne um hábito. Mudar a nossa comunicação para uma comunicação mais aberta, ser mais claro, ser mais direto, ser mais objetivo. Então, se eu quero alguma coisa, que eu me comunique daquela forma para poder atingir aquele objetivo. Os pais devem ter hábitos comunicacionais que requerem esforço, sobretudo paciência com as crianças. E aí, não só as crianças pequenas, os adolescentes também. É muito comum, eles estão passando por um processo de transformações, hormônios, são, enfim, muitas experiências novas. Todos já passamos por essas fases, nós certamente nos lembramos de muitas coisas que aconteceram conosco. Então, nós temos que ter paciência, nós temos que dar atenção aos filhos. Isso vale também para os cônjuges, para os parceiros. Temos que ter atenção, paciência, porque ruído na comunicação existe, como eu falei, mas cabe a nós identificá-los e tentar diminuir a quantidade desses ruídos. E você? O que você tem comunicado para os seus filhos? O que você tem comunicado para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido paciente? Tem ouvido com atenção? Tem oferecido o seu tempo para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele jovem? Faça com que os seus filhos tenham paciência. Não ceda ao menor indício de uma birra. Eles precisam entender que a vida nem sempre vai nos oferecer aquilo que a gente quer. Quando a gente cede de maneira automática essas birras, nós estamos gerando uma série de crenças nessa criança que vão se refletir no futuro. Você tem valorizado as conquistas do seu filho? Porque nós temos uma tendência a focar no negativo, nas falhas, nos erros. Mas se nós tivermos condições de enaltecer as qualidades dos nossos filhos, potencializar esses acertos, nós vamos criar crenças fortalecedoras. Nós vamos trabalhar com uma nova comunicação que vai trazer bons resultados no futuro. E aí, esse aqui eu vou passar para vocês um vídeo
baseado em um texto chamado O Pai Perdoa. É um texto antigo, mas ele já foi reproduzido muitas vezes. Eu me deparei com esse texto quando eu estava lendo o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E fui atrás, achei o texto na internet e encontrei esse vídeo aqui que é uma leitura bem fiel do texto. Ele fala justamente sobre essa dificuldade que nós temos de enxergar o lado positivo, né? As ações positivas dos filhos. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, são cerca de 5 minutos, e eu vou pedir a atenção de vocês. Escute, filho. Enquanto falo isso, você está deitado, dormindo. Uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto. Os cachinhos louros molhados de suor, grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos atrás, enquanto eu estava sentado lendo meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Andei pensando em algumas coisas. Filho, tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, briguei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs o cotovelo sobre a mesa, passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: "Tchau, papai." E franzindo a testa, em resposta lhe disse: Endireite esses ombros." De tardezinha tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto da casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinha de gude. Suas mesas estavam rasgadas. Humilhei-o diante dos seus amiguinhos, fazendo entrar na minha frente. "As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas." Imagine isso, filho, dito por um pai. Mais tarde, quando eu li na biblioteca, lembra-se de como me procurou? Timidamente, uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos. Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. "O que é que você quer?" Perguntei implacavelmente. Você não disse nada, mas saiu correndo no ímpeto na minha direção, passou seus braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com afeição pura de que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se, subindo correndo os degraus da escada. Bom, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. Que estava o hábito fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas. Era dessa maneira que eu vinha recompensando por ser uma criança? Não que não o amasse. O fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida. E havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás daquelas colinas. E isto eu percebi pelo gesto espontâneo de correr
e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nessa noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama, envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer. Rirei quando você rir. Morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir, como se fosse um ritual. Ele é apenas um menino. Um menininho. Temos que saber perdoar. Nos perdoar, perdoar nossos filhos, perdoar aqueles que estão próximos de nós. E o perdão é uma decisão. O primeiro passo para você perdoar uma pessoa é a decisão de perdoar, querer perdoar. E o perdão é um exercício. Simplesmente dizer eu perdoo não vai trazer o sentimento, não vai trazer a liberdade que o perdão traz. Nós temos que nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E o perdão é esse exercício que deve ser praticado ao longo do dia, ao longo dos dias. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é você conseguir falar sobre aquela situação, sobre aquele ato, sem sentir a dor, sem sentir o peso. E isso tudo vai melhorar o ambiente em que você está vivendo. O perdão, ele liberta não aquele que está sendo perdoado, mas ele liberta quem está perdoando. Porque se eu passei por uma situação com meu filho, com algum amigo, eu estou sentindo a mágoa, eu estou sentindo a dor. Ele está vivendo a vida dele. Então, por isso, nós temos que saber perdoar. E aqui alguns conselhos para melhorar a comunicação de família. Dê exemplo, seja um bom exemplo. Se você quer respeito, respeite. Ao dar uma informação, que ela seja de forma positiva. Então, um exemplo, a criança está indo colocar a mão na tomada. Menino, não põe a mão na tomada. Menino, não põe a mão na tomada. Como eu falei, o negativo ele não é processado da mesma forma. Ele vai colocar a mão na tomada. Então, ao invés de, para que você evite que ele coloque a mão na tomada, muda o foco dele. Chama ele para uma outra atividade. Com certeza vai render mais do que você tentar tirá-lo de perto daquela tomada, dizendo para ele não colocar a mão naquela tomada. Seja fiel às suas promessas. As crianças lembram quando você promete. Papai, e aí eu tive pela minha experiência. Papai, você falou que a gente ia poder jogar videogame quando chegasse em casa. Eu tenho que explicar para eles, já está tarde, mas amanhã de manhã vocês vão jogar. E aí eu deixo. Porque também lá em casa, pelo menos, a gente tem a questão do horário. Empatia. Então, coloque-se no lugar da outra pessoa. Sinta, tente sentir o que a outra pessoa sente. Seja o filho, seja o parceiro, seja o amigo. Sinta-se, sinta o que o outro sente. Passe mensagens consistentes e não contraditórias. Então eu tenho que fazer, eu tenho que ser aquilo que eu estou falando. Sempre que possível manter as decisões do pai ou da mãe. E aí isso acontece com frequência. A criança vai lá, pede para o pai ou para a mãe, recebe uma negativa e vai tentar com o outro. E é importante que a comunicação entre o pai e a mãe esteja alinhada, para que eles possam manter aquela decisão. Claro que divergências vão ocorrer, mas se há um alinhamento de comunicação entre os pais,
isso vai ocorrer com uma frequência muito pequena. Escutar com atenção e interesse é aquilo de não ficar no celular, não ficar assistindo TV enquanto a criança está falando. Demonstre interesse pelo que a criança quer te falar. O mesmo vale para os adolescentes. Se ele passou direto lá, vai lá conversar com ele. Tenta entender, tenta ouvi-lo, saber o que está acontecendo com ele. Com certeza, alguma coisa aconteceu. Crie um clima emocional que facilite a comunicação. Se você é aquele pai autoritário, durão, que não se abre, que não fala sobre os seus próprios sentimentos, como é que você espera que a criança, que o jovem vá se abrir com você? Você precisa se comunicar bem com ele. Expresse e compartilhe seus sentimentos. Seja claro na hora de pedir algo. Temos que ser diretos. Por que ficar jogando com indiretas para as crianças? Se você fizer aquilo, e se você fizer, faça, peça para ele fazer. E verbalize o quanto você ama a sua família. Que os nossos filhos saibam o tamanho do nosso amor. Para que esse amor seja recíproco. E vocês possam, então, melhorar a comunicação entre vocês. Melhorar a relação. Então, isso era o que eu gostaria de passar para vocês, um pouco dessa minha experiência. E eu espero que vocês possam colocar em prática algumas dessas dicas e que vocês possam colher bons frutos, assim como eu venho colhendo dentro do meu lar. Muito obrigado a todos.